Olá novamente, querido licenciando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos para a nossa segunda teoria de aprendizagem. Lembrando, isso daqui é uma atividade a título de revisão. Falamos sobre comportamentalismo, sobre estímulo e resposta, comportamentalismo no tipo operante, ou operativo, né? E nós temos outros tipos que nos fazem trabalhar com bases educacionais, pensando o organismo no seu ambiente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Piaget. No caso, seria a teoria genética. Genética, aqui não entenda, por favor, a disciplina de genética biológica, nós estamos falando aqui de genética epistemológica, ou teoria do conhecimento. A palavra genética significa construção. Então, quer dizer que seria a teoria da construção do conhecimento, né? Por isso que, por essas e outras, Piaget é chamado de pai do construtivismo, né? Então, é chamado de epistemologia genética, ou construtivista, ou interacionismo. A teoria estuda a origem da lógica do conhecimento científico, mais especificamente como essa lógica se origina no desenvolvimento da criança. Piaget, ele era um biólogo, especificamente estudava zoologia. Contudo, você vai ver que ele também era um grande epistemólogo. E a epistemologia, eles estudam as condições e as estruturas do conhecimento. Então, ele vai estar preocupado a saber a possibilidade da produção lógica, como o conhecimento ele é feito logicamente, as suas relações. Então, ele não está pensando no conhecimento biológico em si, mas na sua formação lógica na nossa constituição cognitiva, né? Para ele, aprender é agir sobre o objeto do conhecimento e a relação construir o conhecimento. Perdão, deixa eu ler de novo. Aprender é agir sobre o objeto do conhecimento e na relação construir o conhecimento. Você lembra que eu falei da caixa? Aproximação, estou manipulando, estou usando. Quanto mais eu ajo sobre o objeto, mais relação para construir esse conhecimento eu faço. E quem conhece? Eu, o sujeito. Então, a ideia dele é assim, sujeito é assim e objeto. A minha ação sobre o sujeito provoca uma relação com o objeto. Então, isso ele chama de construção do conhecimento. Em outras palavras, aprendizagem. Então, no sujeito está o polo de pensar a forma. A forma, ele pode ser qualquer espécie de imagem que nós possamos ter, lembrando que imagem não é somente visual, imagem é qualquer tipo de expressão sensorial, que ele vai chamar mais à frente de esquema, né? E o objeto é a matéria, o conteúdo no qual o sujeito ele vai construir. Então, ficaria assim, é uma forma de interacionismo. Como ocorre, então, a aprendizagem? O sujeito, o adolescente ou a criança que você está trabalhando, ou até mesmo um adulto, e o objeto que você está trabalhando, algum objeto biológico, que a gente chama de objeto de aprendizagem biológica, né? OAB, no caso. Você vai ter uma impressão desse objeto, que nós vamos chamar de assimilação. Você vai ter alguma apreensão, seja visual, seja sonora, seja tátil, ou seja de uma outra ordem. A ação do sujeito sobre o objeto, aplicando-lhe uma forma. Coisas e fatos adquirem significados para o ser humano, quando inserido em uma estrutura. Então, você já tem uma estrutura cognitiva, ao você manusear, manipular de alguma maneira, você aplica uma forma, quer dizer que você está estruturando um esquema sobre aquele objeto. E é lógico, isso só é possível porque você tem uma estrutura cognitiva que permite você fazer isso. E que ele já tem um repertório inicial. E aí o que acontece? O objeto, ele acomoda ou não. Você lembra que eu falei aqui da caixa? Isso daqui não acomoda com líquido. Olha.
Se não acomoda com líquido, quer dizer que ele é sólido. Isso não acomoda com um objeto, vamos dizer assim, de baixa densidade. Deve ter uma densidade mediana para fazer um barulho com esse impacto. Isso não é uma bola, porque ela não gira. E aí você está observando como ocorre a acomodação. Então, o sujeito assimila, aplica uma forma, ao interagir com o objeto, ele acomoda. Isso é ou isso não é. Isso é ou isso não é. Né? A ação do objeto sobre o sujeito impõe-lhe a matéria transformada de elemento já existente em um outro elemento. E nisso ocorre o que é o conceito de ouro da aprendizagem, chamado desequilíbrio cognitivo. É quando você, ao assimilar, imprime uma forma, você percebe que, ao interagir com o objeto, ele não responde como você esperava. Ele não acomoda. Então, como ele não acomodou ao esquema que você pensava que ele era, causa um desequilíbrio. Isso gera a dúvida. E a dúvida vai levar você a imprimir uma nova forma. Então, desequilíbrio cognitivo é o conceito no qual nós trabalhamos em ciências, quando muitos dos nossos jovens, eles acham que já sabem biologia. Eles acham que já sabem aqueles elementos que ele vê muito no senso comum. Contudo, não é bem assim. A gente vai perceber por meio dos conceitos que eles fazem, quando nós perguntamos algumas coisas, não acomodam. E aí entra em desequilíbrio. Então, a esse processo nós chamamos de equilibração. Quando o seu esquema acomoda com a matéria, né? A forma está acomodada com a matéria, então quer dizer que houve uma adaptação ou uma equilibração daquilo que você está construindo cognitivamente com a matéria que você tem acesso. Bem, as fases do desenvolvimento é bem conhecido, né? As fases, especialmente da criança, né? Então, no caso, nós vamos ter aqui de 0 a 2 anos, chamado de sensório motor. A criança apresenta um mundo em termos de ações, ela chupa, ela olha, ela deixa cair, ela coloca na boca. Por quê? Porque ela está aprendendo a fazer as suas formas a partir daquilo que é concreto. Ela já tem alguns estímulos próprios, né? Vamos dizer assim, alguns reflexos, mas você pode ver que a maioria das coisas ela aprende a conhecer pela boca, colocando pela boca, ou pegando, ou tendo acesso. Se ela pega, quer dizer que aquilo existe. Se ela larga, aquilo deixa de existir para aquela criança, né? É o primeiro nível de aprendizagem. O segundo, de 2 a 7 anos, né, é o pré-operatório. A criança lida com imagens concretas, quer dizer que ela já reconhece, não está simplesmente no contato como uma extensão dela, não. Agora ela consegue criar uma imagem concreta, mas é limitada, o problema de concretude mesmo, né? A irreversibilidade, ela, por exemplo, se você tira da frente, deixa de existir, por exemplo, né? A ideia do egocentrismo, que aquilo só existe para o mundo dela. Aqui também está presente o mundo da magia, por exemplo, né, da fantasia, que existe somente para ela. E a centralização, tudo existe em função dela. Né? E isso não é errado, isso é uma fase mesmo. Né? Por quê? Porque ela está criando a estrutura do eu e do outro. Então, quando ela pega uma coisa, ela cria uma imagem para ela, e quando ela começa a não existir, é outro. Então, está criando o seu próprio ego, né? Aí vem o próximo, que é a operação concreta. A criança ela tem a capacidade recém-adquirida de operar mentalmente, ou mudar uma situação concreta e realizar operações lógicas, sem apresentar o problema do estágio anterior. Quer dizer que ela simboliza, mesmo que o objeto não esteja mais na frente dela. Isso é, vamos dizer assim, no reino animal, na área de aprendizagem, um grande fenômeno. Né? Só nós e alguns primatas temos essa capacidade, né? Se não me engano, com os golfinhos também, de poder simbolizar, fazer essas operações concretas, né? De poder manter uma representação mesmo que o objeto não esteja lá. E que isso não seja mero estímulo, mero, vamos dizer assim, me fugiu agora a palavra, né?
Mas que não seja algo natural, simplesmente do estímulo da pessoa, né? Ou do animal. A partir dos 11, você vai ter as operações formais, que seria a criança tem a capacidade de lidar com múltiplas variáveis mentalmente. E já não se limita às operações com objetos concretos, ela lida com os símbolos, com a hipótese, com as possibilidades. Ela cria problemas para lidar. E ela já não lida com a coisa, ela lida com o código que representa a coisa. Então, ela faz as operações totalmente abstratas. Né? Aqui seria a fase adulta. Esses momentos aqui que nós estamos vendo ocorrem em qualquer área de código que nós venhamos ter acesso. Né? Qual é o conceito de interação, então? Para para Piaget, ele vai trabalhar muito com a ideia de aprender a partir de um desenvolvimento cognitivo. E desse desenvolvimento, ele pode avançar por meio da interação, ou ele constrói por meio da interação. Olha só aqui. Os conhecimentos não param com o efeito nem do sujeito, quer dizer, o conhecimento não está no sujeito, o conhecimento somado com uma introspecção, e nem no objeto, porque a própria percepção contém uma parte considerável de organização, mas na interação entre o sujeito e o objeto, de interações inicialmente provocadas pelas atividades espontâneas do organismo, ou tanto pelos estímulos externos. Onde está o conhecimento? Na interação. O conhecimento não está dentro da coisa. O conhecimento está quando eu manuseio aquela coisa em algum aspecto, em algum nível, e eu gero uma informação. E essa informação vai ser o conhecimento e, assim, a própria aprendizagem. Então, para ele, não existe uma aprendizagem sem interação sujeito-objeto. Uma das possibilidades é trabalhar com a ideia de cooperação. Né? Cooperar é toda ação entre dois ou N indivíduos, vários, iguais, tem que ser igual, do mesmo nível. Né? Por isso que nós trabalhamos salas com um nível cognitivo semelhante. Né? Acreditando-se no qual é dito de outro modo, em uma relação social na qual não intervém qualquer elemento de autoridade ou de prestígio, quando está-se no mesmo nível, vamos dizer assim, de conhecimento e aprendizagem. Opera na relação e é operar em comum, isto é, ajustar por meio de novas operações, qualitativas ou métricas, de correspondência, reciprocidade e de complementaridade. Então, a cooperação avança muito para a criança e para jovens, para o trabalho e nesse trabalho a aprendizagem. Por isso que a gente não coloca nas salas níveis díspares, porque não funciona. É muito melhor quando se tem uma motivação de se alcançar uma coisa, pessoas que têm o mesmo nível e querem alcançar algo semelhante, mesmo que proposto pelo professor. É isso, pessoal. Como diz, é somente uma revisão. Agradeço aí pela sua atenção e vamos continuar no próximo.